quero convidar você nesse momento a ouvir a leitura da Palavra de Deus no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6, vai ser o texto da nossa mensagem de hoje. Gênesis 6, nos diz assim a Palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante tudo que Deus lhes ordenara. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que a Tua Palavra fale conosco, Deus, que a Tua Palavra neste dia faça morada em nosso coração, ilumine o nosso coração, Senhor. Abra o entendimento daqueles que me ouvem, ó Deus. Que a Tua graça os alcance por meio da pregação da Tua Palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja sobre a minha vida, ó Deus, me revestindo de graça para anunciar a Tua Palavra, o Teu Evangelho. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que mais trouxe pavor para o mundo antigo, uma das histórias que mais foi, digamos assim, assustadora para o mundo antigo, foi a história da destruição de Pompeia, no ano 79 depois de Cristo. A cidade de Pompeia foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio. Acontece que séculos depois, no século XVIII, entre o século XVIII e o século XX, quando a cidade de Pompeia foi escavada por arqueólogos, eles encontraram coisas surpreendentes. O que mais surpreendeu os arqueólogos foi cerca de 2.000 corpos que estavam praticamente intactos, transformados em estátuas. As pessoas estavam com suas roupas de verão, estavam descansadas, as mesas estavam postas, e assim a cidade de Pompeia foi encontrada. Isso mostra que a cidade foi destruída repentinamente. Pompeia foi varrida por uma onda de calor de até 800 graus Celsius, que transformou
todos em estátuas de cinzas e sedimentos vulcânicos. Queridos, mas embora tenha sido destruída de forma repentina, a cidade de Pompeia não foi destruída sem avisos. Pompeia foi destruída com vários avisos da natureza. Antes, o monte já havia entrado em erupção outras vezes. Pouco tempo antes da destruição, vários terremotos assolaram a cidade. E isso mostrou que aquela população, mesmo com os avisos da natureza, não se precaveram para o que de fato iria acontecer. O que nós podemos observar pela história de Pompeia é muito semelhante com o texto que nós acabamos de ler. Noé viveu em tempos como estes, tempos em que as pessoas estavam vivendo vidas regaladas, despreocupadas, embora elas foram muito bem avisadas por Deus através do próprio Noé como pregador de justiça sobre a destruição que Deus faria sobre a terra por meio de um dilúvio. Mas as pessoas não atenderam à voz do Senhor e pereceram todas pelas águas por não estar atentas à pregação de Noé. Para que nós possamos entender um pouco melhor a passagem que nós lemos, nós precisamos olhar o livro de Gênesis como um todo. O livro de Gênesis, como o próprio nome diz, é o livro das origens. Ele foi escrito por Moisés, servo do Senhor, quando o povo de Israel saiu da terra do Egito e estava caminhando no deserto até a terra prometida. Israel então precisava ser instruído pelo Senhor sobre a sua origem. Primeiro, nós vemos o livro de Gênesis mostrando a origem de todos os homens, de toda a criação. É a primeira parte do livro de Gênesis, a primeira seção, que está do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis. A segunda divisão, do capítulo 12 ao 50, nos mostra agora a origem do povo de Israel como povo, os seus patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó. O curioso, queridos, é que a história de Noé, segundo alguns comentaristas, como por exemplo Bruce Walker, diz que Noé surge exatamente a meio caminho das genealogias entre Adão e Abraão. É um pivô em Gênesis de 1 a 11, e seu relato de sua família surge no meio dos livros entre a criação de Adão e a vocação de Abraão. Registra um evento pivô nessa história, enquanto o narrador corre por milênios entre Adão e Noé, e entre Noé e Abraão. Ele desacelera a ação para tomar fôlego e dedica um livro completo aos anos 600 da vida de Noé. Queridos, nós precisamos olhar para isso e entender que existe um motivo pelo qual Deus desacelera o relato do livro de Gênesis para falar sobre a vida, a história desse homem, a destruição que aconteceu por meio do dilúvio. Se nós observarmos melhor o desenvolvimento do livro de Gênesis, a primeira seção de 1 a 11, você vai perceber que ele começa mostrando a criação de todas as coisas, a criação do homem, tudo que Deus fez. Nós vemos o relato da queda, quando Adão desobedeceu ao Senhor. Vemos a partir do capítulo 4 o primeiro homicídio de Caim para com seu irmão Abel. E se você observa do capítulo 4 até chegar ao capítulo 6, que estamos vendo nesse dia, você vai perceber que este relato conta o desenvolvimento de duas linhagens principais. A linhagem de Caim, que é revelada inicialmente, mostrando um povo que foi rebelde contra o Senhor, rebelde contra Deus. E a linhagem de Sete, a linhagem de Adão, desenvolvida por seu filho Sete. E essas duas linhagens caminham em grande conflito na história, até que nós vemos no capítulo 6 uma união dessas duas linhagens, e é o que faz com que Deus se ire profundamente com aquela geração. Se nós observarmos no início do capítulo 6, você percebe que os filhos de Deus, que era aqui no caso a descendência piedosa de Sete, se une aos filhos dos homens, as filhas dos homens, a descendência maligna de Caim. Há uma união dessas duas linhagens. Os homens deixam de servir ao Senhor, a linhagem de Sete é corrompida por esta união, de modo que os justos praticamente desaparecem. A violência se alastra por toda a terra, e nós vemos então o Senhor irado sobremodo com aquela geração. O Senhor está com o seu cálice da ira espumando para ser derramado sobre eles. O Senhor anuncia um dilúvio, destruição completa sobre a criação. Mas em meio a esse contexto de destruição e miséria, o Senhor escolhe um homem chamado Noé, homem temente a Deus. Ele o separa dessa geração corrompida juntamente com a sua família. Noé então é usado por Deus para resgatar, para preservar a humanidade que estava para ser destruída, e juntamente com eles toda a criação feita pelas mãos de Deus. Mas diante desse contexto de destruição que viria, queridos,
Noé, ele não é avisado por Deus sobre o dilúvio e imediatamente o dilúvio vem sobre aquela geração. Deus é gracioso sobre eles e vários autores, como Gerhard Voss, diz que este provavelmente seja há um tempo de proclamação de Noé de 120 anos, como nós vemos no versículo 3, que é a graça de Deus sendo revelada àquela geração. É o tempo que Deus dá entre o anúncio do dilúvio e a condenação que veio até que Noé entrasse na arca. 120 anos são dados para que Noé anuncie e o povo esteja avisado da destruição que viria. Então, queridos, olhando para esse texto, olhando para os relatos que temos aqui, a ação de Deus neste contexto de corrupção e depravação do gênero humano, quero convidar você a meditar comigo sobre o seguinte tema: a ação de Deus em um mundo corrompido. Como Deus age sobre o mundo em tempo de corrupção, queridos? Obviamente nós não podemos olhar para o texto e tirar lições exaustivas sobre a ação de Deus em tempo de corrupção, mas eu quero destacar 3 lições que falarão conosco neste dia. A primeira delas é que Deus age revelando sua ira e indignação sobre os ímpios. É a primeira lição que podemos extrair desta passagem. O texto que nós lemos, queridos, mostra a extrema rebeldia daquele povo contra Deus. Mostra uma geração que se afasta do Senhor, uma geração que está totalmente depravada em suas ações. E nós observamos algumas características dessa depravação. Se você olha o versículo 1 e 2 do texto que lemos, mostra que Deus está irado com a geração de Sete, com a geração piedosa do Senhor. Nós vemos que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens em casamento. Isso fez com que aqueles homens, como já havia dito, se corrompessem ainda mais e os justos desaparecessem de sobre a terra. Há outro caso que é mostrado aqui da depravação e corrupção desse povo, que é um desejo ardente de fazer o seu nome conhecido naquela geração. Nós observamos no versículo 4, que nos diz que da linhagem, da unção entre essas duas linhagens, a linhagem piedosa de Sete e a linhagem maligna de Caim, surgem gigantes, varões de renome na antiguidade, homens que querem fazer o seu nome conhecido. A expressão hebraica usada aqui mostra um povo, homens que querem se fazer como heróis, fazer com que o seu nome seja mais conhecido até do que o próprio Deus sobre a terra. E para fazer isso, queridos, nós vemos uma continuidade da depravação dessa geração. Eles buscam meios para fazer o seu nome conhecido, e um desses meios é usar a violência para fazer isso. Nós temos alguns versículos, por exemplo, que relatam isso, que é o versículo 11 e o versículo 13 do texto. Diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. O versículo 13 também repete, a questão da terra está cheia da violência dos homens. Para fazer o seu nome conhecido, esses homens se agarraram à violência. Violência esta que já era prefigurada antes pelos seus antecedentes. Essa geração olhou para Caim, que matou seu próprio irmão Abel por ciúmes, por inveja. Essa geração olha para o seu outro antecedente, que é Lameque, da descendência de Caim, que se orgulha diante das suas mulheres, dizendo que matou um homem porque o feriu e um jovem porque o pisou. Eles se agarram à violência profunda e todos os homens estão corrompidos por meio desta violência. Queridos, essa ação, essa rebeldia desenfreada contra Deus, é revelada por um princípio que é revelado aqui nos versículos 5 e 11, que eu quero ler para você nesse momento. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa rebeldia dos homens contra Deus, queridos, revela apenas algo que é natural do coração do homem. O homem está revelando apenas a corrupção que há dentro do seu coração desde o dia da queda. Nós vimos no versículo 5 o texto dizendo que todo o desígnio do homem é continuamente mau diante do Senhor. O coração do homem depois da queda só pende para fazer aquilo que desagrada, que desonra a Deus. Nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, fala sobre isso. Diz que depois da queda os homens se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma, de modo que ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados para o mal. É assim que se revela o homem depois da queda. No momento em que o homem desobedece, quebra a lei de Deus, o seu coração só vai para aquilo que desonra e desobedece à vontade soberana do Senhor.
Se você observa a continuidade desse texto, o desenvolvimento dessa depravação, versículo 11, diz que toda essa geração, todos eles estavam corrompidos. Veja que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Essa expressão, queridos, mostra aqui a depravação do homem de forma mais concreta. É como se fosse uma maçã, por exemplo, ou uma fruta, que tem toda a sua estrutura estragada. Essa expressão de corrompida. Deus está dizendo, o Senhor está dizendo para com Noé, que aquela geração corrompeu o seu coração, e eles agora estavam corrompendo toda a terra por causa desse pecado. É isso que nos mostra a palavra do Senhor. Na queda, queridos, não apenas a raça humana foi afetada, mas toda a criação do Senhor está debaixo da maldição que o pecado impôs sobre ela. Mas Deus não estava alheio a isso. Deus não estava alheio ao que estava acontecendo naquela geração. Deus não estava com os olhos fechados ao tempo de Noé. O Senhor então resolve derramar a sua ira e indignação sobre aquela geração. É o que nos mostra inicialmente o versículo 6 do texto que nós lemos. E diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Obviamente a expressão arrependeu-se é um pouco difícil de entendermos, mas ela não quer dizer que Deus muda em seus desígnios, que Deus é mutável em suas ações. Ela pode ser facilmente explicada no final do versículo, quando diz que isso pesou no coração de Deus. A ideia de pesar no coração de Deus revela uma ira indignada do Senhor. Ele não estava arrependido porque mudou de ideia para com a criação, mas seu coração estava fervendo de ira sobre aquela geração corrupta e sobre a terra por causa do pecado. Então Deus resolve mostrar essa ira indignada na prática. Ele resolve mostrar essa ira indignada destruindo toda a terra por meio de um dilúvio. É isso que nós vemos a partir do versículo 7 do texto, que diz o seguinte: diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. No versículo 17 nós vemos então o anúncio de fato do dilúvio vindo sobre aquela geração, quando diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. E é interessante aqui quando Deus diz que vai destruir a terra, destruir aquela geração. A palavra que ele usa para destruir a terra é a mesma usada para corromper. Ele diz que o homem corrompeu a terra, estragou a terra pelo pecado. O Senhor então desfiguraria, destruiria e corromperia a terra totalmente, de forma que o homem não poderia mais viver sobre a terra que ele criou. Essa destruição que viria, queridos, por meio de águas que seriam derramadas copiosamente, destruindo todo ser vivente sobre a terra. Diante dessa atitude do Senhor, nós vemos aqui a figura de Deus como um juiz. Parece que Deus está assentado em um tribunal. Parece que diante dele está uma mesa com todas as provas que a humanidade cometeu contra ele. Mas na verdade essas provas nem seriam necessárias. Porque nos mostra a palavra do Senhor que o próprio homem se orgulha diante de Deus pelos seus malfeitos contra o Senhor. E então Deus está dando a sentença do julgamento, condenando toda aquela geração à destruição por causa dos seus atos. Queridos, os nossos dias se parecem muito com os dias de Noé. Nós olhamos para a situação do nosso mundo, olhamos para a realidade que está fora, e nós vemos como a nossa geração se corrompeu o seu caminho na terra. Nós vemos uma geração que abandonou o Senhor, uma geração que quer fazer o seu nome conhecido usando a corrupção, usando a violência. Violência essa que está solta pelas nossas ruas, violência esta que clama nos noticiários. Nós vemos uma geração imoral. A nossa mídia expõe todo tipo de depravação, de gêneros e tudo mais. Queridos, a nossa geração se parece absolutamente com a geração de Noé. Mas o que nós olhamos para isso, nós vemos aqui que o Senhor também não está alheio à situação do que acontece sobre o nosso mundo. Assim como ele não estava alheio ao que aconteceu sobre a geração de Noé, ele está atento ao que se faz em nossos dias. Todas as vezes, queridos, que a palavra do Senhor relaciona os dias de Noé com os nossos dias, com a segunda volta de Cristo, há uma relação profunda aqui da destruição que virá sobre os ímpios quando Cristo voltar segunda vez. O uso da história de Noé no Novo Testamento sempre aponta para essa destruição.
Por exemplo, em Mateus 24, o Senhor Jesus, no seu sermão profético, disse que, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. O Senhor nos mostra, queridos, que quando o Senhor voltar, Ele tomará e pegará os homens de surpresa e condenará aqueles que estão em rebeldia contra Ele. Eis que o apóstolo Pedro, comentando sobre o texto de Noé, fala lá em 2 Pedro, quando ele diz que na volta de Cristo, Ele não poupará os ímpios, porque assim como Ele não poupou a geração de Noé, salvando apenas Noé e mais 7 com Ele, Ele não poupará os ímpios por causa da sua rebelião. Cristo os punirá em sua vinda. Queridos, a geração de Noé repete-se em nossos dias. Os pecados parecem serem os mesmos, talvez mais profundos. Mas nós olhamos aqui e vemos o Senhor revelando a sua ira futura. Nos mostra a palavra do Senhor que quando Cristo voltar, que quando Ele retornar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e dirão aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportá-la? Isso mostra, queridos, uma geração que será pega de desprevenida diante do Senhor, mas que será julgada com grande ira. O Senhor lançará palha em fogo inextinguível, lançará os ímpios no lago que arde em fogo e enxofre, revelando aqui a justiça de Deus sobre essa geração que se aparta dos caminhos do Senhor. Mas, queridos, nós podemos observar aqui as ações do Senhor sobre essa geração corrupta. Nós vimos em primeiro lugar que Deus age, revelando a sua ira e indignação sobre os ímpios. Mas Deus age sobre o mundo corrompido, manifestando graça a separar um povo para si. É isso que nós vemos a partir do versículo 8 do texto. A palavra do Senhor nos mostra, queridos, que parecia que tudo estava perdido. Parecia que aquela geração estava totalmente longe de Deus, que Deus havia falhado com a sua criação, que Deus havia falhado em fazer uma promessa para os homens. Parecia que Deus havia falhado plenamente em tudo isso. Mas diante dessa situação de caos, nós vemos uma esperança no início do versículo 8, quando ele diz que: porém Noé achou graça diante do Senhor. A expressão porém aqui é uma conjunção adversativa, e ela faz todo sentido quando nós olhamos o texto de forma geral. Essa conjunção adversativa faz um paralelo, faz na verdade um contraste entre a geração de Noé corrupta, a geração de Noé longe de Deus, fora do Senhor, e agora o Senhor resgatando um povo para si, um povo que seria sua propriedade. Enquanto Deus estava destruindo o mundo por causa do seu pecado, o Senhor estava agora resgatando o homem para salvá-lo juntamente com a sua criação. Isso, porém, faz todo sentido aqui. E nós vemos então, queridos, como se deu a escolha de Noé para fazer parte do plano salvífico de Deus. Nós vemos no versículo 8 que Noé achou graça diante do Senhor. Na verdade, a palavra graça é usada aqui pela primeira vez em toda a Bíblia. O primeiro momento em que a Bíblia fala de graça é sobre a história de Noé. E é maravilhosa como ela se revela, como em toda a Bíblia, mostrando um favor imerecido da parte de Deus para com os homens. A graça na Bíblia, queridos, nunca mostra uma ação do homem para com Deus buscando se salvar pelos seus méritos, mas somente Deus oferecendo misericórdia para com o pecador, estendendo-lhe a mão e resgatando da sua situação de escravidão e pecado. E nós observamos para a história de Noé isso que vemos. Deus usou sua graça para escolher um homem para si. Embora nós entendamos, como nos mostra o versículo seguinte, que Noé era um homem íntegro. Você pode me dizer, mas não era íntegro, não era justo, Noé merecia ser salvo. Mas a expressão graça, queridos, ela precede a ação de Noé para com Deus. É porque Noé achou graça diante do Senhor, é porque a graça foi derramada sobre Noé, que Noé é capacitado para viver de modo diferente em sua geração. É a graça que é revelada aqui sobre esse homem, sobre toda a criação. Como já falei, essa graça o capacita para uma vida de santidade, para uma vida que agrada a Deus. Nós observamos e vemos a primeira expressão do versículo 9, quando diz que Noé era justo
e íntegro entre os seus contemporâneos. A expressão justo aqui, queridos, não revela uma justiça própria do coração do homem. Não é que Noé tinha uma própria justiça para oferecer às pessoas ou para se revelar justo em sua geração. Mas essa expressão mostra que Deus o justificou pela sua graça, perdoando seus pecados e declarando Noé como justo no meio daquela geração. Pela sua fé, Noé recebeu esse título de justo, ele foi justificado pelo Senhor. Essa expressão de justo aqui, queridos, é fruto da justificação operada por Deus. Justificação essa que é expressa pela pergunta de número 70 do Catecismo Maior de Westminster, como um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele. Não por qualquer coisa deles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputada por Deus e recebidas só pela fé. É exatamente isso que acontece com Noé. Ele recebe graça no meio daquela geração. Enquanto toda a sua geração havia sido corrompida, não havia nele nada que agradasse a Deus inicialmente, mas Deus o escolhe apesar daquela geração e apesar de quem ele era, e o separa para uma nova vida com ele. A outra expressão aqui, que é a palavra íntegro. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A expressão íntegro, ela é colocada em paralelo com a expressão entre os seus contemporâneos. Isso faz aqui um contraste, mais uma vez, entre Noé e os homens do seu tempo. Eu já mostrei para vocês que todos os seres viventes, todo ser que vivia e havia corrompido o seu caminho na terra. É a ideia de uma maçã, uma fruta estragada, com toda a sua estrutura estragada, como já falei. E nós vemos aqui o contraste. Enquanto todos os homens estavam com a estrutura, o caráter estragado pelo pecado, Deus preservou Noé com um caráter íntegro diante dele naquela geração, um caráter reto que o servia em santidade naquela geração. A expressão então continua mostrando outro contraste aqui. O final do versículo 9 diz que Noé andava com Deus, e que gloriosa e bela expressão é falada sobre Noé, queridos. A expressão mostra outro contraste. Enquanto eles corromperam seus caminhos na terra, enquanto os homens andaram por caminhos que agradavam seus próprios corações, Noé andava com Deus. A expressão andar com Deus só é colocada na Bíblia duas vezes. A primeira para Enoque, que andou com Deus de tal forma que este o tomou para si. E agora para Noé, que Deus também o toma em salvação em meio ao caos da destruição do dilúvio. Expressão maravilhosa que mostra a intimidade daquele homem com Deus. Deus se deu a conhecer a Noé e ele andou com Deus como amigo. Há, portanto, um último contraste visto aqui, uma última característica de Noé revelada naquela geração, que nós podemos observar no versículo 22 do texto, que nos diz assim: assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Deus havia dado a Noé as ordens de construir um barco, de tomar os animais em pares para levar consigo na arca, de guardar alimento para aquilo. E nós observamos no final do texto, quando Noé estava pronto para entrar na arca, Deus faz uma declaração sobre ele, que ele fez tudo conforme Deus ordenara que ele fizesse. É a obediência desse homem vista aqui, uma obediência tão profunda a ponto de cumprir a vontade de Deus por um motivo muito grande, motivo que nós só podemos entender olhando esse texto à luz do Novo Testamento. Queridos, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que pela fé Noé é devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Por que Noé obedeceu a Deus? Por um motivo: porque Noé creu. Foi a fé de Noé que o levou, que o conduziu a construir aquela arca para a salvação da sua casa e da criação feita pelas mãos do Senhor. Queridos, esse homem obedece unicamente pela fé. Observem isso. Observe como esse texto, o exemplo de Noé se revela. Esse contraste dos seus contemporâneos. Quando todos abandonaram o caminho do Senhor, o Senhor mantém para si um povo, uma descendência, uma geração que permanece em obediência nos seus caminhos. Foi isso que Deus fez, por exemplo, na história de Israel, várias e várias vezes. Quando olhamos, por exemplo, para o relato da vida do profeta Elias. Elias estava vivendo um período muito conturbado da história de Israel. O povo deixou de adorar o Senhor para adorar a Baal. Um rei ímpio se levanta sobre o trono. A sua esposa é mais maligna ainda.
Essa mulher manda que todos os profetas sejam mortos. E Elias então foge para o deserto. Ele se afasta para um lugar escondido para não ser morto. E ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, somente eu restei dos que te buscam. E o Senhor então acalma Elias e diz: Elias, não. Eu separei em Israel 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. Deus está mostrando, queridos, que mesmo em tempos em que toda uma geração se corrompe, o Senhor sempre separa um grande número de adoradores que mantêm o coração no Senhor. Isso aponta para algo mais profundo. Isso aponta para algo maior, queridos. Quando toda a raça humana, toda a geração se perverteu, quando não havia sobre a terra um justo sequer, quando o próprio povo de Deus, Israel, se perverte, abandona o caminho do Senhor, quebra a aliança do seu Deus, Deus levanta um homem chamado Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. E esse homem revela a vida de obediência ao Senhor até a morte. Ele é o verdadeiro remanescente fiel. Ele é o verdadeiro Israel de Deus que cumpre plenamente a lei que Deus determinou para o seu povo. E esse Jesus se revela aqui, escolhendo um povo para a sua salvação e para redimi-los da corrupção do pecado. É pela obediência de Cristo, queridos, que Ele separa para si uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja que nem os tempos de corrupção puderam abafá-la ou fazê-la desviar-se totalmente dos caminhos do Senhor. Por mais que os homens tenham se afastado, que doutrinas tenham sido pregadas longe do Senhor, que a igreja tenha se corrompido, mas Ele sempre separou na história homens fiéis que pregaram genuinamente a sua palavra, que viveram uma vida de santidade e piedade. Assim também olhamos para a nossa geração. Vemos que a geração está corrompida. Vimos que todo ser humano perverteu o seu caminho na terra. A própria igreja do Senhor tem vivido na imoralidade mais profunda do que muitos ímpios. Igreja que tem pregado heresias e mais heresias, mais queridos, devemos nos alegrar porque em meio a todo esse contexto, Deus tem separado homens fiéis, homens que têm pregado a sua palavra, pregado contra a corrupção da igreja, contra as heresias que são pregadas, contra todo tipo de erro que é levado para a igreja de imoralidade. Deus tem levantado uma geração piedosa que tem olhado para a palavra de Deus para viver piedosamente. E isso deve alegrar o nosso coração, porque o Senhor sempre separa, mesmo em dias como os nossos, homens e mulheres dele, uma igreja que luta e permanece fiel ao Senhor. Mas, queridos, nós olhamos para esse texto e vemos aqui a ação de Deus sobre o mundo corrompido. É o tema que estamos estudando neste dia. Como Deus age sobre o mundo em tempos de corrupção. Vimos em primeiro lugar que Deus age revelando ira e indignação sobre os ímpios. Vimos que Deus age revelando, além dessa ira, nós vimos que Deus age revelando a graça ao salvar um povo, separar um povo para si. Mas em terceiro e último lugar, queridos, Deus age providenciando salvação através da sua aliança. É o que temos nos últimos versículos para expor nesta tarde. Queridos, observe o que nos mostra a palavra do Senhor. Em meio a todo aquele contexto, em toda aquela depravação e corrupção daquele tempo, quando Deus anuncia o dilúvio, a destruição sobre toda a criação que Ele fez, surge mais uma vez uma esperança vista no versículo 14 do texto que lemos. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. E aí ele vai discorrer mais profundamente sobre como se deu a construção da arca. Queridos, veja como Deus faz. Deus anuncia o dilúvio, mas Deus não deixa o homem à mercê da sua própria imaginação para buscar salvação. Deus não deixa o homem sozinho buscando um meio de se salvar daquela destruição que viria. Mas Deus mesmo, em meio à rebeldia dos homens, apesar da rebeldia dos homens, Ele apresenta para a raça humana um meio de salvação, a construção de uma arca. E veja como Deus é detalhista nisso. 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Deus dá ao local onde a porta deveria ficar, as mínimas dimensões da janela. Segundo os especialistas, queridos, essa arca tinha as dimensões perfeitas para flutuar, com as incríveis medidas muito parecidas com as dos navios modernos. Como um homem sem nenhum tipo de
construção naval, o entendimento da construção naval poderia garantir salvação para ele e para milhares e milhares de animais que estavam naquela arca. Mas Deus providencia um meio perfeito de salvação, um meio correto de salvação, seguro para a geração de Noé, para a família de Noé. É assim que Deus age. Apesar da corrupção do gênero humano, Ele providencia um meio de salvação. E nós podemos observar a quem se estende a salvação que é oferecida por Deus. Inicialmente se estende à humanidade. Vejamos como nos mostra a parte B do versículo 18. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus preserva, queridos, a coroa da sua criação. Deus preserva o cabeça da criação, o vice-regente da criação, que é o homem. Ele preserva aqueles que foram feitos por própria imagem e semelhança. Ele não falhou para com a sua criação, para a criação do homem feito à sua própria imagem. Ele não falhou com a promessa que Ele deu para a humanidade, de que enviaria um para pisar a cabeça da serpente, que destruiria os efeitos do pecado sobre a terra. Mas Ele cumpre a sua promessa, e Ele então oferece salvação para o homem, para a humanidade, para os seus eleitos. Queridos, mas a salvação não se estende apenas à raça humana. Ela vai mais profundamente, se estende a todo o restante da criação, feita pela mão de Deus. Vejamos o versículo 19 e 20 do texto, que nos diz assim: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Queridos, segundo vários comentaristas, por exemplo, Palmer Robertson, diz que há aqui uma relação entre esse texto e Gênesis 1, 24 e 25 e o versículo 30 de Gênesis 1, que mostra a ordem criacional de Deus sobre os seres vivos, a forma como Deus criou todos os seres viventes e deu a Adão a responsabilidade de ser o cabeça dessa geração, o cabeça dessa criação que Ele mesmo fez. E queridos, é isso que Deus está renovando agora com Noé. Deus está renovando o pacto da sua criação, feita lá no início com Adão. Deus está oferecendo salvação não apenas para o homem, mas para todo o cosmos, toda a criação, feita pelos dedos das suas mãos. É assim que Deus revela salvação, queridos. Uma salvação cósmica apresentada aqui. Mas como essa salvação se revela? Em que a salvação se baseia? Nós podemos ver que essa salvação se baseia em algo que é irrevogável da parte de Deus, que é uma aliança. Vejamos o início do versículo 18 do texto que nós lemos: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. É outro contraste aqui, queridos. Veja que a mesma conjunção adversativa do versículo 8, porém, é usada novamente agora no versículo 18. Em meio à destruição, à condenação de Deus sobre aquela geração, enquanto Deus cortou sua relação com os homens daquele tempo, Deus estabeleceu uma geração e uma aliança com Noé e com a sua família. A expressão estabeleceu, segundo Bruce Waltke, não é uma geração, não é um termo que nos mostra algo que seria estabelecido por Deus, ou uma aliança estabelecida por Deus somente no futuro, depois do dilúvio. É uma expressão que é usada para confirmar. Deus apenas confirmaria uma aliança que já havia com ele espiritualmente desde o início da vida de Noé. É um pacto, um laço soberanamente administrado. Queridos, Noé podia confiar no Senhor. Noé poderia descansar em Deus, porque ele tem uma aliança com o Senhor, que é jurada pelo próprio Deus. É o próprio Deus que firma um pacto, e ele sabe que Deus não voltaria atrás na sua aliança. Mas há algo mais profundo por meio dessa aliança, queridos. É que nós olhamos para ela e nós vemos que essa aliança não é feita com a família de Noé, embora toda a família de Noé seja salva do dilúvio. Essa aliança não é feita com toda a criação, embora toda a criação seja salva do dilúvio. Essa aliança é feita com um cabeça, com Noé. Noé era o representante da sua casa. Noé era o representante da criação. E essa aliança feita com cabeça é o que garante salvação para aquela geração. Palmer Robertson, sobre isso, diz o seguinte: que a justiça do cabeça singular da família serve de base para a entrada de todos os seus descendentes na arca. Porque Noé é justo, toda a sua família experimenta a libertação do dilúvio. É a justiça que foi derramada sobre Noé que garante salvação para ele e para toda a sua casa. E isso se repete em toda a Bíblia, queridos.
Esse modelo de Deus em salvar as pessoas, em salvar o seu povo, através de um representante, de um cabeça, sempre é visto em toda a Bíblia. Nós observamos, por exemplo, lá na libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Durante 430 anos, Israel esteve na terra do Egito como escravos. Deus então resolve trazer libertação para aquele povo. Ele envia um homem chamado Moisés. Moisés se revela como um servo do Senhor que faz prodígios e milagres na terra. Pragas e mais pragas são lançadas sobre todo o Egito, até que o povo é liberto. Moisés conduz o povo de Israel pelo deserto, pelo mar vermelho. Eles conduz até prepará-los à terra prometida. Ele lhes dá uma lei para que eles guardem a lei do Senhor. Toda a salvação, toda a libertação vista em Moisés não é feita com o povo de forma geral, embora todo o povo seja beneficiado, mas é por meio de Moisés como o cabeça, como representante, como mediador, que Israel é liberto e conduzido à terra prometida. Queridos, isso aponta para algo infinitamente mais profundo que podemos compreender. Algo mais profundo que olhamos para esse texto especialmente. Aponta para Cristo. Cristo é o cabeça federal de uma nova raça. Cristo é o verdadeiro representante. Ele que se levanta como todos os outros. Ele se levanta como Adão, como nosso representante. Ele se levanta como Noé, como nosso representante. Ele se levanta como Abraão, representando Israel, como Moisés. Ele é o representante do povo. Ele se coloca na cruz, recebendo os nossos pecados como nosso representante. Ele é nosso eterno sumo sacerdote, aquele que nos representa verdadeiramente e eternamente diante de Deus. Assim como Noé, queridos, assim como a justiça de Noé trouxe salvação para a sua casa, a justiça de Cristo, a justiça verdadeira que é do próprio Cristo, derramada sobre a mim e sobre a sua vida, garante a nossa salvação agora como família de Deus. É a sua justiça como cabeça que nos faz herdar a salvação. Isso é desenvolvido aqui. Isso é desenvolvido em Cristo, ser revelado como a promessa de Deus, como meio de Deus nos salvar. Assim como Deus revelou um meio de salvação para os tempos de Noé, Deus revelou um meio de salvação perpétuo, eterno no Senhor Jesus Cristo. Quando você e eu éramos pecadores, quando antes de Adão ter caído, antes, na verdade, de todas as coisas serem criadas, Cristo já havia sido estabelecido por Deus como nosso representante, como nosso Salvador. Ele foi o meio de Deus para salvar a sua humanidade. E devemos nos alegrar com isso, queridos. Devemos nos alegrar por essa glória, por essa história magnífica da redenção, da revelação, que é desenvolvida em toda a Bíblia, até chegar em Cristo, ser executado plenamente o plano salvífico eterno de Deus. Queridos, o mais glorioso dessa certeza é que a nossa salvação, a salvação de Cristo para com o homem, para com o pecador, não foi dada somente para a raça humana, para os seus eleitos, mas a salvação foi estendida e dada por Deus para todo o cosmos. Cristo veio para redimir tudo aquilo que o pecado quebrou. Cristo veio para redimir tudo aquilo que o pecado destruiu, quando veio sobre a humanidade em maldição. Foi assim que Cristo veio, queridos. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para refazer a criação. E é assim que ele fará quando ele voltar. Na sua promessa, quando ele voltar a segunda vez, ele virá para restaurar toda a criação, fazendo um novo céu e uma nova terra. Neste novo céu e nessa nova terra não haverão mais ímpios, porque eles já foram julgados. Nesse novo céu e nessa nova terra não haverá mais pecado sobre nós, sobre a raça humana, a raça eleita pelo Senhor. Os pecados foram retirados do nosso coração, do nosso corpo. Nós viveremos com o Senhor pelos séculos dos séculos, em santidade em sua presença, nesse novo céu e nessa nova terra, restaurados, redimidos pela pessoa de Cristo. Louvado seja Deus por isso, queridos. Então eu quero deixar aqui, por último, algumas aplicações para a minha e para a sua vida neste dia. Primeira aplicação eu quero falar a você. Você que tem vivido longe do Senhor. Você que tem vivido como um ímpio, como alguém que não conhece a Deus, como alguém que vive na prática do pecado. Você que tem se apartado da lei do Senhor, que tem feito tudo aquilo que a Bíblia condena, que o Senhor condena em sua palavra. Você que tem amado o pecado como a sua vida, que tem se lameado nesse pecado, em toda a corrupção e maldade desse mundo. Você que ama tudo o que é mal que se faz sobre a terra em nossa geração.
Querido, você que tem vivido na prática do pecado, seja abertamente, de forma escancarada, para que todos possam ver a sua vida desregrada. Ou seja, você, que pode ser até um religioso, mas que tem guardado em seu coração pecados velados, vivido na prática do pecado de maneira velada. Querido, você está condenado diante de Deus pelos seus atos. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. A sua condenação está próxima. Quando Cristo se revelar a segunda vez, ou quando você se encontrar com Ele em sua morte, o seu destino é a condenação eterna, o inferno. É isso que a Bíblia nos mostra. Não há outro caminho para a sua vida, não há outro caminho para a sua alma. Se você vive na prática do pecado, você será condenado eternamente por causa dos seus atos diante de Deus. Mas Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Deus oferece para a sua vida, como ofereceu para a minha vida, salvação por meio de uma pessoa chamada Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que nos amou de tal maneira que veio a este mundo, viveu uma vida de obediência até a morte, uma morte na cruz. Ele recebeu o meu e o seu pecado. Você foi salvo por causa de Cristo. Você pode ser salvo por causa de Cristo, se você se render a Ele em arrependimento como o único Senhor e Salvador da sua vida. É o único meio de salvação para você. Você não pode ser salvo da ira vindoura se você não se quer dar diante do Senhor em arrependimento sincero. E é isso que o Senhor convida você nesse dia. Que você se prostre diante dEle. Que você confesse a Ele tudo o que tem feito diante do Senhor em pecado. E que você se entregue a Ele buscando que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida, do seu coração. Assim você estará seguro, salvo nas mãos dEle. Mas, querido, eu quero falar também com você, em segundo lugar. Você que já se diz fazer parte do povo de Deus. Você que já diz ter uma aliança com Cristo. Você que já diz que aceitou Jesus como seu Salvador. Mas que infelizmente tem vivido na prática do pecado. Você que tem desfrutado dos prazeres deste mundo de forma banal. Você que não tem se rendido a Cristo verdadeiramente em seus atos. Você precisa da mesma forma arrepender-se dos seus pecados. Se você assumir um compromisso com Cristo, esse compromisso deve te levar a uma vida de obediência na presença do Senhor, uma vida de santidade na presença do Senhor, querido. Você precisa ser sal da terra e luz do mundo, foi para isso que você foi salvo. Você precisa ser bênção nessa geração, você precisa ser íntegro nessa geração, mantendo um caráter reto diante de Deus. Você precisa fazer a diferença no lugar onde Deus colocou você. Não pense que a graça de Deus é medíocre para com a sua vida. Porque a mesma graça que capacitou você para a salvação é a mesma graça que te capacita para uma vida de obediência a Deus pela fé. E você precisa, por meio disso, se agarrar a isso. Se agarrar a essa promessa do Senhor, se agarrar à graça de Deus e buscar uma vida de santidade nessa geração. Você só conseguirá isso, querido, se mantendo perto do Senhor, andando com Deus. Andando com Deus em uma vida de santidade, de oração, de busca pela sua palavra. Somente assim você encontrará essa vida que agrada ao Senhor verdadeiramente. Mas, querido, eu quero falar por último a você. A você que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Que tem a Ele como seu Senhor. Que tem buscado uma vida de santidade. Que tem buscado uma vida de obediência, mas infelizmente tem vivido angustiado pelas mazelas deste mundo, pela corrupção deste mundo. Você que tem sofrido com tanta tragédia, com tanta violência. Você que tem sofrido com tantas catástrofes naturais. Você que tem sofrido pelas pandemias mundiais como a que estamos enfrentando hoje. Quero falar para você e dar encorajamento ao seu coração pela sua palavra. Você não deve olhar para isso e se desesperar pelo que está acontecendo. Você não deve olhar para isso e ter temor pelo que está acontecendo. Porque o Senhor está mostrando apenas os sinais da sua vinda por meio de tudo isto. Tudo que estamos passando é apenas cumprimento daquilo que o Senhor fala em sua palavra. Quando você ver esse sinal, nos diz a palavra do Senhor, olhai para os céus, alegrai-vos, regozijai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Sinal da sua redenção, se alegre no Senhor, descanse no Senhor. Se regozije no Senhor, olhe para o Senhor com gratidão, porque está perto, breve virá o dia em que o Senhor virá para resgatar você. Ele resgatará você como das chamas. Ele resgatará você do meio do fogo deste mundo, do meio do fogo da corrupção. O Senhor resgatará a sua alma.
Se alegre, querido. Mantenha a esperança, o foco no Senhor. Como começamos, queridos? Lembremos da história de Pompeia. Pompeia foi destruída repentinamente, embora com avisos. Nossa geração está sendo avisada. O Senhor deixou os avisos em sua palavra. Breve o Senhor virá para punir os ímpios, para redimir os que são seus. E nós devemos estar atentos aos sinais, guardar o nosso coração no Senhor, porque breve virá. Breve virá e o Senhor nos restaurará para estar com Ele. Ali habitaremos, queridos, como povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela Tua graça. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque em meio a tanta corrupção, em meio a tanta depravação dos nossos dias, o Senhor nos separou, nos redimiu como Teu povo santo, ó Deus. O Senhor nos deu a graça de conhecer a Tua palavra, de conhecer ao Senhor, de sermos avisados do que de fato acontecerá sobre o mundo. E nós descansamos no Senhor, descansamos na Tua promessa, ó Deus, de que o Senhor virá para nos buscar, ó Deus, buscará o Teu povo deste mundo. Isso traz alegria para o nosso coração, Senhor Jesus. Senhor, que essa palavra seja guardada em nosso coração, que aqueles que me ouvem, ó Deus, possam render-se ao Senhor como Salvador da sua vida, porque só no Senhor há salvação para a sua vida, Senhor. Que aqueles que estão temerosos por tudo que está acontecendo possam ser avivados e reanimados no Senhor. Guarda as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que pontual, né?